Olá, estou na Finlândia, um país no norte da Europa, ao lado da Rússia. A Finlândia tem uma economia forte, estável e por isso consegue oferecer um padrão de vida excelente para a população inteira. A minha base hoje é uma cidade chamada Lahti, a mais ou menos 1 hora de carro da capital Helsinki. Lahti é a cara do espírito finlandês. Calma, limpa, com um trânsito muito bem organizado. Aqui vivem 100 mil pessoas. A maioria é jovem, assim como a própria cidade, que surgiu no início do século XX e cresceu rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial. Os finlandeses consideram Lahti uma cidade um tanto quanto americanizada. Talvez porque tenha crescido muito em pouco tempo, talvez pela juventude dos moradores, sempre interessados em novidades, provavelmente pelos dois motivos. Eu estive na Finlândia 2 vezes, em 98 e 2000. Logo na primeira viagem, eu fiquei amigo de um brasileiro, o Luciano, que já morava lá há vários anos. E aí eu pude acompanhar um pouco o dia a dia dele, o que foi uma experiência muito legal. Aqui no Brasil, eu vou conversar com a Maia Vartija, que fez o caminho contrário. Veio de lá para cá em 1977. Ela nasceu na Finlândia, é formada em economia, dona de um restaurante de comida finlandesa e conhece bem as duas culturas, a da Finlândia e a do Brasil. Lahti é a cidade mais industrializada da Finlândia, mas nem parece. Dentro da cidade existe uma grande fartura de bosques, rios e lagos. Isso é resultado de um traço bem marcante dos finlandeses, a consciência ecológica. O interessante é que a indústria de Lahti está voltada justamente para a madeira. Nada menos do que metade de toda a indústria madeireira da Finlândia fica em Lahti. Mas a grande atração local são os esportes de inverno. A cidade é conhecida no mundo todo como um dos melhores lugares para esquiar e já foi sede do Campeonato Mundial de Esqui 6 vezes, a última em 2001. Se eu esquiei aqui em Lahti? A resposta deveria ser claro. Infelizmente, não. Não tinha neve. Você já conheceu Lahti? Já. É uma cidade assim bem moderna, é uma cidade assim que perto quando eu vou para a capital, que eu sou de Jyväskylä, fica no meio caminho. Qual o nome, perdão? Jyväskylä, fica bem lá acima, então Lahti ficou no meio caminho e Lahti era conhecido assim um centro de esportes de inverno e é uma cidade assim bem moderna, qualquer novidade e as pessoas assim modernas, aí eles eram de Lahti. Lahti era uma coisa assim. Além dos esportes de inverno, o futebol também é popular em Lahti. Aqui nasceu em 1971 Jari Litmanen, a grande estrela na história do futebol finlandês. E foi aqui que eu conheci um brasileiro, jogador de futebol, que se mudou para a Finlândia em 1985, Luciano Martins. Miksi? Se oli loukattu. Falou que o Romário não foi na França porque estava machucado. O Luciano é gaúcho e já rodou um bocado pelo mundo do futebol. Ainda jogou nas categorias amadoras do Grêmio e do Caxias do Sul.
Depois ele se aventurou profissionalmente pelo futebol da Tailândia, de Portugal e da Alemanha. Luciano já viajou muito como profissional da bola, tem saudades do Brasil, claro, mas o futuro dele está decidido. Será aqui, na Finlândia. Fazem muitos anos que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil ainda jovem. Quer dizer, eu aprendi a ser homem fora. Aqui as pessoas, quando me falam comigo, falam como o crescido Luciano. Quando eu vou ao Brasil, as saudades são incríveis, mas aqui eu me sinto um homem. Eu já tenho o que fazer. Tem coisas aqui que eu posso fazer que não vou poder fazer no Brasil. Mas do Brasil, eles não vão se livrar de mim nunca. Luciano se casou com uma finlandesa e tem uma filha nascida aqui. Um aspecto que pesou muito na decisão de viver na Finlândia foi o padrão de vida que Luciano tem hoje. E isso não quer dizer apenas um bom salário. Ele não ficou rico, mas se sente reconhecido como cidadão. Aqui, o atacante Luciano recebe 2 prêmios. O de campeão finlandês da 2ª divisão pelo FC Lahti e o de artilheiro da competição. Tem coisas, devido às altas taxas, que vêm de volta à população, né? Assistência médica, hospitalar, a escolas, o sistema de vida e a segurança. Muito seguro o país. Como eu sou empresária, eu pago impostos. Eu acho que eu pago muito imposto e não recebo nada. Na Finlândia as pessoas pagam uns impostos muito altos, mas eles têm eles depois têm saúde, têm estradas boas, tem muita coisa que eles recebem de volta. O que eles estão pagando, eles recebem alguma coisa. Aqui a gente paga e não recebe nada. Um bom exemplo dos serviços de qualidade que a população recebe é a educação. Aqui, nem que você não queira, você fica sem estudar. Você pode... Alguém pode ter mais estudo que o outro, mas todos têm a mesma igualdade. A escola é o primeiro passo para fazer com que toda a população tenha as mesmas oportunidades. A julgar pelo estudo, que é a base de uma pessoa, então todos têm a condição de ter uma profissão, né, de estudar. E eu acho que isso faz um país de alto nível. O sistema de educação é muito eficiente na Finlândia? É muito eficiente e é gratuito, que essa é uma coisa que é difícil acreditar, mas aí as pessoas, você não paga por uma escola boa, você não paga faculdade, se você não tem recurso, você pode pedir um empréstimo do governo ou o governo te paga. Na Finlândia todo mundo sabe ler, que é aquele 100% há muitos anos que Finlândia. Essa foi uma coisa que eu não, quando cheguei aqui eu não entendia, porque as pessoas vinham no supermercado me perguntar o que tem esse lata. Aí eu não sabia o que era, ou perguntaram onde que vai esse ônibus. E eu que sou estrangeiro, eu não entendia o que era, mas depois eu descobri que era aquela coisa que as pessoas não sabiam ler. Então realmente educação lá é nota 10. A Finlândia tem um sistema educacional de alto nível. Mais do que isso, o país tem consciência de como é importante oferecer boas condições de estudo. As escolas daqui ensinam tanto no idioma finlandês como no idioma sueco, que é a 2ª língua oficial do país. A Suécia e a Finlândia são vizinhas.
No Brasil, o ensino fundamental é obrigatório e tem duração de 8 anos. Na Finlândia, o ensino básico também é obrigatório. Vai dos 7 aos 16 anos. Dura 9 anos, um a mais do que no Brasil. No sistema de educação finlandês, tudo é pago pelo governo, inclusive o material didático, a merenda, o médico e o dentista que atendem nas escolas. Na Finlândia não existem leis que proíbam a criação de escolas particulares, mas elas praticamente não existem porque a qualidade do ensino público é excelente. As matérias são mais ou menos a mesma coisa que aqui. Aí não tem muita diferença, não. Só a educação que os professores são bons e é uma beleza. Porque falta de educação aqui no Brasil é uma coisa que eu acho uma tristeza muito grande. Um problema sério, né? Um problema sério. O ensino superior na Finlândia também é público e gratuito. Garantir acesso à universidade é uma das grandes preocupações do governo finlandês. Na Finlândia, qualquer quem quer estudar, lá é possível. Que você não precisa ser rico, você não precisa ter pais ricos, você consegue. Depois do intervalo, você vai acompanhar o bate-bola que Luciano Martins vem fazendo há anos nas escolas da Finlândia. Hoje eu estou conversando com a Maija Vartija, finlandesa que vive aqui no Brasil. Lá na Finlândia, eles seguem à risca a frase "educação é coisa muito séria". Nesse bloco, você vai ver uma aula que leva os alunos para o campo de futebol. E o professor, técnico, orientador, preparador físico, tudo ao mesmo tempo, é um brasileiro, Luciano Martins. O forte na Finlândia, e principalmente aqui na cidade de Lahti, onde vive o meu amigo Luciano, são os esportes de inverno. Mas o atacante Luciano ganha vida com o esporte de inverno, verão, outono, primavera. Ele é o goleador do FC Lahti, o principal time da cidade. Por enquanto, nem futebol, vôlei, basquete, nada se compara à modalidade campeã do gosto nacional, o hóquei sobre gelo. A frequência de jogos do campeonato daqui se parece com a do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem jogo quarta, quinta, sábado, domingo. Uma partida de hóquei pode terminar 2-1 ou 3-1, mas costuma ter muito mais gol do que o futebol. 8-5 no hóquei é normal. O jogo é veloz. Em poucos segundos, o pequeno disco que desliza sobre o gelo já está no ataque do outro time. Essa imprevisibilidade do hóquei sobre gelo fascina os finlandeses, que, na minha opinião, gostariam de ter uma vida um pouco menos previsível. Muito conforto e muitas garantias podem fazer com que a vida se torne monótona. E monótono é algo que o jogo de hóquei não é.
Eu tenho a impressão de que o finlandês gosta de tudo que tem gelo ou neve. O esqui, eles adoram. Esse esporte é praticado na Finlândia em várias modalidades, entre elas o salto de esqui. Logo na minha primeira viagem à Finlândia, o Luciano me apresenta a um campeão chamado Janne Ahonen. Ele nasceu aqui em Lahti e é esquiador profissional. Janne Ahonen foi medalha de prata nas Olimpíadas de Inverno de 2002 e 2 vezes campeão mundial no salto, em 1999 e 2003. Esse é um esporte que exige força física, claro, e muita concentração. No joo, ei siinä ehkä enää pelkää, mutta kyllä se aina jännittää vähän se, että joka hyppy jollain lailla jännittää aina. Todo salto deixa pouco de medo, né? Aquela expectativa, né? Nunca sabe o que pode acontecer com o vento, alguma coisa pode sempre sair errado, sempre passa pela cabeça dele. Ele procura sempre se concentrar bem. Em uma única manhã ou tarde de treino, Janne Ahonen realiza de 7 a 10 saltos. Daqui de cima eu não consigo nem me imaginar dando meio salto. Esse é de aproximadamente 130 metros. Jokainen hyppy niin kisoissa kuin harjoituksissa, niin pitää keskittyä tarkkaan, ettei sieltä voi puolihuolimattomasti tulla alas. Ele falou que tanto no treino como numa competição, né, a concentração tem que ser muito grande. Não pode ir lá para cima só com a metade ou sem confiança, tem que estar bem confiante quando vai saltar. Quando eu olho aquela altura lá, eu acredito. Você já fez salto de esqui? Não, aquele eu acho que mulher, esse não é, aquela época pelo menos não era para mulheres, que era para os homens. Mas eu, de repente, hoje em dia tem mulheres que são craques em isso, mas eu nunca, aquele muita coragem, que aí tem que ser uma águia de inverno. Águia de inverno. Mesmo num país como a Finlândia, onde o esporte parece dominado pelo gelo, o futebol vem ganhando mais e mais adeptos. Hoje é o segundo esporte mais popular do país. Aqui na Finlândia, várias vezes eu posso perceber como funciona bem a integração entre esporte e educação. Mais do que isso, eu assisti a uma atividade esportiva, educativa, comandada pelo Luciano Martins. O Luciano faz um trabalho muito interessante. Ele viaja por toda a Finlândia visitando escolas. Em cada uma, o jogador-professor dá uma breve aula de futebol. Às vezes, Luciano leva também, como assistentes, outros 3 brasileiros que jogam no time de futebol de Lahti. Bli, Pinduca e Deco. Luciano já visitou mais de 100 escolas finlandesas. As crianças adoram. Aos pouquinhos demonstram que já estão começando a assimilar a matéria. Vuonna 1994 USA:ssa, Amerikassa, kuka oli
Malo mestres para pela. Romário. Mica Yoko. Brasília. Muista mica número. E gostaste? Yeah. Perguntei quem foi o melhor jogador da Copa de 94 nos Estados Unidos. Romário. Romário. O número? Perguntei que seleção jogava no Brasil e o número 11. Que beleza, hein? Sabia tudo. As conversas, né, vão além do futebol. E eu sempre procuro dar sempre uma aulinha a mais, né, do que é o nosso Brasil. Né? Geografia, um pouco de história até às vezes. Claro, depende muito da escola onde eu for e da vontade que estão as crianças, né? Mas geografia, um pouco da língua portuguesa, um pouco de tudo, até de comida. Fiz tudo isso na mica mal essa Brasília. Eteláfrica está aí até lá, Mary. Ele falou que continente? Ele falou na África do Sul, mas ele se confundiu. Ele quis África do Sul, rapaz! E depois ele acertou a América do Sul? Acertou. Depois da parte oral, a aula evolui para um treino dos principais fundamentos do futebol. Os pequenos finlandeses recebem dicas sobre como cabecear, como passar a bola, até que a visita à escola culmina com uma espécie de treino coletivo, um bom bate-bola com a garotada. A ideia principal é criar um interesse no jovem ao esporte e, por que não, né? Aqui se trava uma batalha incrível entre o ice hockey, né? O hóquei no gelo e o futebol, e trazê-los para o nosso lado, né? Pro lado do futebol. E sendo brasileiro e jogando no time da cidade, que é aqui da Finlândia, também sempre fazendo uma propaganda do futebol brasileiro. Hoje em dia o futebol já é muito popular entre as crianças. Ou não? Você tem alguma impressão sobre isso? Não, eu acho que sim. E o brasileiro foi muito esperto. Achou uma coisa assim no mercado que realmente o Brasil é muito conhecido de futebol, então é uma coisa que os pais querem para os filhos, coisas assim, esportes novos, uma coisa diferente, então foi muito aí. Tá em crescimento, com certeza. O Luciano, então, já chega às escolas com credibilidade, né? Já vem lá, aí com aquela coisa que esse cara que sabe. Pelo trabalho que faz com as crianças, Luciano se transformou numa espécie de embaixador da bola, um grande divulgador do futebol e da cultura brasileira aqui no extremo norte da Europa. Ele ensina aos finlandeses um pouco do que nós brasileiros conhecemos tão bem. E a Finlândia ensina ao Luciano o que o mundo inteiro já deveria ter aprendido: o valor inestimável da educação. Eu já, não sei se você pode perceber que você visitou a escola com a gente. Eu quase que me transformo, né? A pessoa, o jogador, ao professor. É uma força boa, é uma força que te deixa muito realizado. Ei, pai, Luciano é um aventureiro nato. A profissão dele é a atividade do momento. Luciano foi jogador de futebol. Agora já pendurou as chuteiras. Luciano foi embaixador da bola, agora raramente visita as escolas finlandesas. Luciano então resolveu fazer um curso de gerenciamento de alimentos e bebidas e agora trabalha num restaurante italiano, ainda na cidade de Lahti. E claro, Luciano nunca vai se afastar do futebol. Ele também está trabalhando como auxiliar de treinador no FC Lahti. Talvez daqui a 5 ou 10 anos, se eu tiver novamente a chance de trazer notícias do Luciano, talvez eu diga que ele virou piloto de helicóptero, ou afiador de faca,
talvez dentista.